Olá, bem-vindo ao Smart Exatas. Neste vídeo, nós vamos demonstrar a derivada do produto pela definição de derivada, ok? Não esqueça de dar um like e se inscrever no canal, tá bom? Vamos então para a nossa resolução. A derivada da função f de x será f de x', certo? Esta derivada será igual ao limite de f de x mais Δx menos f de x, tudo isso sobre Δx, isso quando Δx tende a zero, tá bom? Na primeira função, f de x mais Δx, nós vamos substituir o x por x mais Δx, tá bom? Aplicando então na nossa função, nós teremos limite quando Δx tende a zero da função g de x mais Δx pelo produto da função h de x, portanto h de x mais Δx, ok? Tá? Teremos aqui ao menos a função f de x. A função f de x nós temos aqui, ok? Portanto, nós teremos menos a função g de x, que multiplica a função h de x. Tudo isso sobre Δx, tá bom? De seguida, nós vamos separar estas frações, tá? Nós sabemos que quando nós temos a sobre c mais b sobre c, isso é igual a a mais b sobre c, correto? Portanto, nós vamos sair deste para este, ok? Nós teremos então aqui o limite, tá? Quando Δx tende a zero, teremos então duas frações, tá bom? A primeira fração nós teremos função g de x mais Δx multiplica a função h de x mais Δx, ok? Tudo isso sobre Δx, tá? Teremos menos, tá? Separando. Teremos então aqui a função g de x vezes a função h de x, tá? Tudo isso também sobre Δx, ok? O nosso próximo passo, nós vamos manipular este limite de modo a encontrarmos um limite conhecido, ok? Portanto, nós vamos aqui somar. Tá? A função h de x mais Δx, isso que multiplica a função g de x, tá? Tudo isso sobre Δx, ok? E vamos subtrair a mesma expressão, tá bom? Vamos subtrair a mesma expressão, h de x mais Δx multiplica a função g de x, tudo isso sobre Δx, tá? Matematicamente nós não alteramos nada, ok? Sendo que esta soma é igual a zero, tá? Aqui vai o nosso próximo passo. Nós vamos somar esta fração com esta, tá bom? Portanto, nós teremos aqui limite quando Δx tende a zero, ok? Eu vou copiar aqui a nossa expressão, tá? Ok? Menos esta expressão. Aqui está. De seguida, somaremos então esta expressão menos esta, tá bom? Aqui está, ok?
sendo que tudo isso aqui, ó, é um único limite, tá bom? Portanto, eu vou fechar aqui com parênteses retos, tá? Tudo isso aqui continua sendo um limite, tá bom? De seguida, nós vamos aplicar mais uma vez esta propriedade. Desta vez nós temos este caso e vamos transformar para este, ok? Portanto, aqui ó, nós teremos o nosso limite como sendo limite quando ΔX tende a 0, ok? Deixa eu copiar aqui os parênteses, tá? Nós teremos então ó, g de x mais ΔX, tá? Vezes a função h de x mais ΔX, ok? Menos, tá? Este numerador, tanto a função h de x mais ΔX, ok? Isso que multiplica a função g de x, tudo isso sobre ΔX, tá? Sobre este mesmo denominador. Temos aqui, ó, mais a função h de x mais ΔX, que multiplica a função g de x. Ok? Menos g de x, que multiplica h de x. Tá? Tudo isso sobre o ΔX, ok? O mesmo denominador. Tá? Deixa eu fechar aqui os parênteses. De seguida, nós vamos colocar em evidência o fator comum. Aqui nós temos h de x mais ΔX, aqui nós temos também h de x mais ΔX, tá? Nesta segunda fração, nós teremos a g de x, tá? Temos aqui g de x, também teremos aqui o g de x, portanto, fatorando estas expressões, ó, nós teremos limite quando ΔX tende a 0, da função h de x mais ΔX, ok? Nosso fator comum, ó, tudo isso que multiplica a função g de x mais ΔX, tá? Menos, ó, reservamos o sinal de menos, ó, a função g de x, tá? Vamos fechar aqui o parênteses. Tudo isso sobre ΔX, ok? Depois teremos o mais. Eu vou separar aqui os limites. Nós sabemos que o limite da soma é a soma dos limites. Portanto, eu vou aqui escrever o limite quando ΔX tende a 0, tá? Desta segunda fração, ok? Fatorizando aqui a função g de x, ó, nós teremos ó, g de x, tá? Deixa eu abrir parênteses. Temos aqui a função h de x mais ΔX, ok? Menos, tá? Mantém o sinal menos, a função h de x, ok? Fechar parênteses, tudo isso sobre ΔX, tá bom? Aqui nós temos produto de duas expressões, ó. Nós temos aqui o produto, aqui também temos produto, certo? E nós sabemos que o limite da multiplicação é a multiplicação dos dois limites, ok? Aplicando esta propriedade aqui, ó, nós teremos que isso aqui é igual ao limite quando o ΔX tende a 0 da função h de x mais ΔX, tá? Ó, vezes, tá? Aplicando aqui a propriedade, vezes o limite quando ΔX tende a 0
Deixa eu escrever aqui este limite numa outra cor. Limite quando ΔX tende a zero da função g de x mais ΔX menos g de x, tá? Tudo isso sobre ΔX. Mais limite quando ΔX tende a zero da função g de x, ok? Vezes o limite desta segunda expressão. Limite quando ΔX tende a zero da função h de x mais ΔX tudo isso sobre ΔX, ok? Vamos agora substituir o valor de ΔX no nosso primeiro limite, ok? Nós teremos aqui o limite da função h de x mais zero. Portanto, este limite será igual à função h de x, ok? Isso vezes, o nosso segundo limite, é exatamente igual à definição da derivada que nós escrevemos lá no começo, ok? Portanto, este limite aqui, este limite é igual à derivada da função g de x, ok? Portanto, isso aqui será igual a h de x vezes a derivada da função g de x, ok? Depois teremos aqui, mais, tá? Mais. O terceiro limite não depende de ΔX, portanto, é igual a g de x, ok? Vezes o quarto limite, é idêntico a este, tá bom? Portanto, este limite aqui é igual à derivada da função h de x, tá? Isso é igual à derivada da função h de x. Logo, nós teremos aqui a função g de x a multiplicar a derivada da função h de x, tá bom? Portanto, a derivada da função f de x é igual à função g de x a derivar, vezes a função h de x, tá? Mais a função g de x a não derivar, que é a função h de x a derivar, ok? Nós sabemos que, por regra, a derivada do produto é igual à derivada do primeiro vezes o segundo a não derivar, mais o primeiro a não derivar vezes o segundo a derivar. Portanto, esta aqui é a nossa resposta, ok? Muito obrigado por ter assistido. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos. Bye!